Você já se sentiu como se o mundo inteiro estivesse contra você? Como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e, mesmo assim, algo dentro de você sussurrasse para seguir em frente. Imagine por um momento que existe uma força invisível que você não consegue ver, mas que pode transformar absolutamente tudo em sua vida. Algo que, mesmo nos momentos mais sombrios, pode ser a chave para virar o jogo. Essa força não está fora de você, ela está dentro de você. Neste vídeo vamos falar sobre a fé que transforma tudo, mesmo quando tudo diz que não. A fé é mais do que acreditar em algo maior. Ela é uma força que pode virar seu mundo de cabeça para baixo, trazendo mudanças que você nunca imaginou serem possíveis. O que você fará quando tudo ao seu redor disser que não há mais esperança? Você sabe qual é o segredo para transformar sua realidade, mesmo quando parece impossível? Eu vou te contar tudo agora, mas antes, quero saber: você já teve um momento de fé que mudou sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua história. Não se esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos que vão te ajudar a transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada. Em algum momento de nossas vidas, todos nós enfrentamos situações em que a sensação de derrota parece tomar conta. Pode ser um momento de crise financeira, a perda de um ente querido, um relacionamento que não deu certo, ou a frustração de um sonho que está distante. Quando isso acontece, a primeira reação natural é duvidar de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. Em momentos assim, a pergunta que surge com mais força é: por que continuar acreditando? E é nesse exato momento que a fé se torna uma força transformadora. A fé não é algo tangível. Não podemos vê-la, tocá-la ou medi-la de forma concreta, mas ela tem o poder de moldar nossa realidade de maneiras inimagináveis. A fé que transforma não é aquela que espera resultados imediatos ou que depende de um cenário perfeito para acreditar. Pelo contrário, ela surge no vazio, quando o cenário está longe de ser o ideal, quando a esperança parece ter se esvaído. É justamente nesse abismo de incertezas e desespero que a fé começa a agir de maneira poderosa, pois ela não depende de condições externas. A fé verdadeira é aquela que acredita mesmo quando as evidências dizem o contrário. O grande mistério da fé está no fato de que ela se torna mais forte quando o caos e a adversidade se apresentam. Quando tudo diz não, quando as portas estão fechadas, é quando a fé se torna a única chave capaz de abrir novos caminhos. Essa fé não se fundamenta na razão ou na lógica. Ela é uma força inexplicável que faz você seguir em frente quando aparentemente não há mais razões para continuar. E isso muitas vezes é o que faz toda a diferença. Vamos pensar por um momento. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que superaram obstáculos impossíveis? Grandes líderes, empreendedores de sucesso, artistas que se tornaram imortais. Todos eles passaram por momentos em que o mundo parecia dizer não para eles. Mas o que fez com que essas pessoas superassem os desafios não foi uma simples habilidade ou sorte, foi a fé. A fé inabalável que, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar, os impulsionou a continuar, a lutar e a conquistar o que muitos consideravam impossível. Agora, imagine o que aconteceria em sua própria vida se você desenvolvesse essa fé. E mais, se você soubesse que a fé pode ser a chave para transformar a sua realidade. Não estou falando de uma fé que se limita a palavras ou rituais vazios, mas uma fé profunda e verdadeira que guia suas ações, suas decisões e seus pensamentos. Uma fé que, apesar das adversidades, sabe que a transformação é possível, porque ela acredita naquilo que ainda não se manifestou, mas que sabe que um dia vai se realizar. À medida que avançamos, você vai perceber que a fé que transforma não está fora de você. Ela não depende de milagres visíveis ou de um cenário perfeito. Ela começa dentro de você, no seu coração, na sua disposição de acreditar além das limitações, além do visível. O segredo está em cultivar essa fé em momentos de crise, porque é justamente nesses momentos que ela tem o maior poder de transformação. Agora,
Continue acompanhando, pois o que vem a seguir vai mostrar como essa fé pode ser a força que falta para mudar o rumo da sua vida, não importa onde você esteja agora. A fé que vai além da razão é aquela que nos desafia a acreditar em algo maior, mesmo quando os fatos ao nosso redor nos dizem o oposto. Quando nos deparamos com dificuldades, nossa mente tende a buscar explicações lógicas e racionais para as situações que enfrentamos. Nós tentamos analisar e compreender cada detalhe, acreditando que, se entendermos o problema, teremos o controle sobre ele. Porém, a verdadeira fé não se baseia em um entendimento lógico ou em garantias concretas. Ela se funda em algo mais profundo, algo que muitas vezes não pode ser explicado ou comprovado de maneira palpável, mas que pode ser sentido e vivido com intensidade. Pense em momentos da sua vida em que você se viu diante de um grande desafio. Você provavelmente procurou respostas em todos os lugares: amigos, familiares, conselhos, até mesmo nas redes sociais. Mas havia algo que ninguém parecia entender ou explicar. Às vezes, o que o mundo pode oferecer não é o suficiente para acalmar a inquietação que sentimos dentro de nós. É aí que entra a fé que vai além da razão. Ela surge quando você se permite acreditar em algo que não pode ser visto, mas que pode ser sentido. Algo que, mesmo sem explicação, traz um conforto inexplicável e uma força renovadora. Essa fé não exige que você compreenda todos os detalhes. Ela não exige que você tenha todas as respostas, porque ela sabe que a confiança não vem da certeza de que tudo será como planejado, mas da certeza de que algo maior está em controle, algo além da nossa percepção limitada. A fé que transcende a razão nos leva a confiar no que não vemos, a seguir um caminho mesmo quando ele está obscurecido pela dúvida. Em vez de esperar por uma explicação, ela nos permite dar o próximo passo com confiança, mesmo quando o futuro parece incerto. Muitas vezes, a razão tenta nos proteger, nos manter seguros e dentro de limites que podemos compreender. Ela nos diz para fazer isso, para evitar aquilo, para não correr riscos. Mas, paradoxalmente, a fé é o que nos dá coragem para ir além dessas limitações autoimpostas. A fé nos desafia a ir além do que é razoável, do que é seguro e do que parece ser o melhor caminho, nos impulsionando a buscar algo que está além da lógica. E isso não significa agir de maneira impulsiva ou irresponsável, mas sim confiar que o que está à nossa frente, mesmo sem a clareza que gostaríamos, é o que precisamos para crescer e evoluir. Em momentos cruciais, quando a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, muitas vezes nos encontramos entre o medo e a coragem. A razão nos diz para desistir, para esperar que o cenário melhore antes de agir. Mas a fé nos diz algo diferente. Ela nos pede para dar o passo, para seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde estamos indo. Ela nos ensina que o caminho da transformação muitas vezes não é claro, mas é justamente nele que residem as maiores oportunidades de crescimento e de descoberta. E o mais incrível é que essa fé não está distante de nós. Ela não é algo que só os especiais ou privilegiados possuem. Todos nós temos essa capacidade dentro de nós, só precisamos aprender a acessá-la. Não é sobre um momento de grande iluminação ou uma revelação mística, mas sim sobre confiar em nosso instinto, em nossa intuição e nas pequenas coisas que nos impulsionam para frente, mesmo quando não entendemos totalmente o porquê. À medida que cultivamos essa fé, ela começa a se tornar mais forte, mais presente em nossas vidas e nos guia nos momentos de dúvida. E agora, a verdadeira questão que se coloca diante de todos nós é: como podemos acessar essa fé quando ela parece tão distante? Quando o medo e a razão tomam conta da nossa mente? Como podemos aprender a confiar além do visível e do lógico? Essa é a chave para a transformação. E nos próximos passos, vamos explorar como isso pode se tornar uma realidade em sua vida. Quando falamos sobre sinais no caminho, muitas vezes, somos levados a pensar em algo místico ou sobrenatural. No entanto, a verdade é que os sinais estão ao nosso redor o tempo todo, embora nem sempre saibamos reconhecê-los. A vida, o universo,
ou a própria energia que nos conecta com o mundo, envia constantemente pequenas pistas, pequenos toques que podem nos guiar para onde precisamos ir. A questão é que, frequentemente, estamos tão focados no que é tangível, no que podemos ver e controlar, que deixamos passar esses sinais que estão ali, bem diante de nós. Esses sinais, muitas vezes sutis, são uma espécie de linguagem universal. Pode ser uma palavra dita no momento certo, um encontro inesperado, ou até mesmo uma simples coincidência que não parece ter importância à primeira vista, mas que, ao refletirmos, nos faz questionar como tudo isso aconteceu exatamente na hora certa. O que parecia uma coincidência, na verdade, pode ser um sinal divino, uma direção que nos é dada para que possamos tomar a decisão certa, para que possamos seguir o caminho certo, mesmo quando ele não está claramente marcado. A fé entra aqui de maneira poderosa. Quando temos fé, ficamos mais atentos, mais sensíveis às mensagens que a vida nos envia. Não se trata apenas de esperar por um milagre, mas de estar aberto a perceber esses pequenos sinais, que muitas vezes são a resposta para as perguntas que estamos fazendo em silêncio. Como podemos saber se aquilo que estamos vendo é realmente um sinal? A chave está na intuição. Quando algo ressoa profundamente dentro de nós, mesmo sem uma explicação lógica, é possível que esteja ali um sinal esperando para ser percebido. Imagine por um momento. Você está em um momento de crise, em que todas as opções parecem ter sido esgotadas. Você sente que está em um beco sem saída, que nada mais pode ser feito. E então, por acaso, você ouve uma conversa que parece ter sido direcionada para você, ou recebe uma mensagem que parece responder exatamente àquela dúvida que estava em sua mente. Isso, muitas vezes, é o que chamamos de sincronicidade, eventos aparentemente aleatórios que, quando conectados, têm um significado profundo e transformador. Esses sinais podem vir de diversas formas. Às vezes, uma simples mudança de perspectiva pode ser o que você precisa para perceber algo que antes estava oculto. Pode ser um livro que você encontra por acaso e que traz uma ideia que muda tudo, ou uma música que toca em um momento específico e que transmite exatamente a mensagem de que você precisa. O que está por trás disso é uma conexão energética entre o que você busca e o que está à sua frente, uma dança entre as suas intenções e as respostas que o universo está pronto para oferecer. Quando começamos a perceber esses sinais, algo poderoso acontece. A fé que vai além da razão começa a ganhar forma. A percepção de que a vida está constantemente nos guiando, mesmo quando não entendemos completamente o caminho, começa a nos dar a confiança para seguir em frente. Ao invés de esperar por um milagre em grande escala, começamos a ver milagres no cotidiano. O simples fato de ser capaz de perceber um sinal pode ser o que nos dá o empurrão necessário para tomar uma ação decisiva. Isso não significa que a vida será fácil ou que as respostas sempre virão de maneira clara e sem desafios. Mas quando começamos a perceber os sinais ao nosso redor, a sensação de estar sendo guiado por algo maior nos dá força e propósito. E aqui surge uma grande questão. Como podemos cultivar essa habilidade de perceber e confiar nesses sinais? Como podemos aprender a discernir o que é realmente significativo e o que é apenas uma coincidência comum? Essas perguntas nos levam a um ponto crucial da nossa jornada. Quando entendemos a conexão entre a fé e os sinais, podemos começar a ver um caminho mais claro à frente. E é nesse processo de descoberta que começamos a entender o verdadeiro poder da fé. Ela não só nos guia, mas nos ensina a confiar no que não podemos ver, mas que sentimos profundamente. Quando falamos sobre transformação pessoal, muitas vezes pensamos em grandes mudanças que acontecem de forma visível e impactante. A transformação é geralmente associada a uma virada de chave, um momento de grande revelação, um evento que altera radicalmente o rumo da nossa vida. No entanto, a verdadeira transformação pessoal começa de dentro para fora, e muitas vezes, o mais poderoso catalisador desse processo é a fé. A fé que acreditamos ser a força que molda nossas ações, nossas decisões e, consequentemente,
nossa realidade. A transformação não acontece apenas quando a vida nos apresenta circunstâncias favoráveis ou quando conseguimos resolver todos os nossos problemas. Pelo contrário, ela muitas vezes começa no momento em que estamos no meio do caos, em que tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. A fé, então, se torna a luz que nos guia no escuro. Ela nos dá a capacidade de ver além das dificuldades imediatas, de acreditar que, apesar das dificuldades, algo bom pode surgir desse processo. E é essa visão que nos leva a transformar a maneira como reagimos às adversidades da vida. Ao cultivarmos a fé, começamos a perceber que a verdadeira transformação não está apenas nas mudanças externas, mas em como decidimos responder ao que a vida nos apresenta. Cada desafio, cada dificuldade, pode se tornar uma oportunidade de crescimento pessoal. A fé nos ensina a encarar a adversidade de frente, com a confiança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, estamos sendo moldados para algo maior. Não se trata de negar os problemas ou de esperar que eles desapareçam por si só, mas de compreender que nossa reação a eles é o que realmente determina nosso crescimento. Por exemplo, alguém que enfrenta uma crise financeira pode ver sua situação como uma oportunidade para aprender novas habilidades, explorar novas formas de gerar renda, ou até mesmo mudar sua mentalidade sobre o dinheiro. Da mesma forma, uma pessoa que enfrenta um relacionamento difícil pode usar essa experiência como uma chance de se conhecer melhor, de aprender a se comunicar de maneira mais eficaz ou de melhorar a maneira como se relaciona com os outros. A transformação acontece quando escolhemos reagir de maneira diferente, com uma nova perspectiva. E a fé é o que nos dá a coragem para tomar essas decisões. Em muitos casos, a transformação começa com pequenos passos. Talvez o primeiro passo seja simplesmente acreditar que podemos mudar, que podemos superar o que nos desafia. A fé, então, se torna a base sobre a qual essas pequenas mudanças começam a se construir. Cada pequeno avanço, cada decisão tomada, com confiança, nos aproxima mais da versão de nós mesmos que desejamos ser. A transformação não precisa ser algo grandioso ou imediato, mas sim algo contínuo, que ocorre a cada novo passo dado com fé. Uma das maiores forças da fé na transformação pessoal é que ela nos permite ver além das circunstâncias atuais. Quando tudo à nossa volta parece estar fora de controle, a fé nos dá a capacidade de acreditar que algo maior está em ação, algo que pode não ser visível de imediato, mas que está se formando aos poucos. A fé nos ensina a confiar no processo da vida, a acreditar que, mesmo quando não entendemos os motivos de tudo o que acontece, estamos sendo guiados para algo que nos levará ao nosso propósito. Além disso, a fé que transforma nos ensina a abraçar as falhas e os erros como parte do processo. Muitas vezes, somos ensinados a ver os fracassos como obstáculos intransponíveis, como algo que nos impede de alcançar nossos objetivos. No entanto, a verdadeira transformação ocorre quando vemos os fracassos como aprendizados. A fé nos dá a perspectiva de que os erros não são o fim do caminho, mas sim momentos que nos ajudam a crescer e a nos tornar mais fortes. Ao acreditar que cada passo, mesmo os erros, nos conduzem ao nosso propósito, podemos continuar avançando com confiança. E o mais importante, a transformação pessoal não é uma jornada solitária. Ela é profundamente conectada à nossa fé e ao nosso relacionamento com o mundo à nossa volta. À medida que cultivamos a fé, passamos a perceber que somos parte de algo maior, algo que nos apoia e nos orienta. A transformação verdadeira não é apenas uma questão de autossuficiência, mas de nos abrirmos para a ajuda que o universo e as pessoas ao nosso redor podem nos oferecer. A fé nos conecta com essa rede invisível de apoio e nos permite crescer de maneiras que talvez nunca imaginamos ser possíveis. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada. Como aplicar tudo o que discutimos na prática? Como transformar a fé que transcende a razão, os sinais que nos cercam e a transformação pessoal em ações concretas que realmente mudem nossas vidas? A verdade é que, para muitas pessoas, a fé parece ser um conceito distante,
algo que não se encaixa no ritmo acelerado do mundo moderno. Porém, a verdadeira força da fé se revela justamente em nossa capacidade de integrá-la à nossa vida cotidiana, tomando decisões, enfrentando desafios e mantendo a confiança, mesmo quando as circunstâncias externas não parecem favoráveis. Primeira chave para aplicar essa fé transformadora está em dar pequenos passos, mas passos conscientes. Muitas vezes achamos que precisamos de grandes gestos ou decisões radicais para mudar de vida. Mas, na realidade, são os pequenos atos diários, aqueles que fazemos com a certeza de que estamos no caminho certo, que geram as maiores transformações. Pode ser uma mudança na maneira como começamos o nosso dia, com uma mentalidade positiva e uma oração silenciosa, ou até mesmo a maneira como lidamos com um problema difícil. A fé não é algo que se aplica apenas em momentos de grande crise, mas também em momentos cotidianos, em cada ação que tomamos. A segunda chave é a confiança inabalável de que, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos, o processo está em andamento. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não veem mudanças rápidas, ou não entendem o propósito de certas situações. No entanto, a verdadeira fé nos ensina que os resultados podem levar tempo, mas que eles são inevitáveis se continuarmos a agir com perseverança. A transformação que buscamos, seja ela emocional, financeira, profissional ou espiritual, exige paciência e persistência. Quando mantemos a fé, quando seguimos acreditando apesar das dificuldades, estamos criando as condições para que as mudanças aconteçam, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente o resultado final. A terceira chave é aprender a reconhecer os sinais que nos são dados. Muitas vezes, o caminho da transformação não é óbvio. Não há um mapa claro que nos mostre onde ir ou o que fazer, mas os sinais estão lá, à nossa frente, em forma de oportunidades, encontros inesperados, ideias repentinas ou até mesmo em momentos de silêncio profundo. A fé nos permite perceber esses sinais e tomar as decisões necessárias para seguir o caminho certo. Não importa o quanto o caminho possa parecer incerto, quando estamos conectados com nossa fé, começamos a ver a direção em que devemos ir. Mesmo que os sinais não sejam sempre claros ou evidentes, nossa confiança no processo nos ajuda a dar os próximos passos. Por fim, devemos compreender que a fé é uma jornada contínua. Ela não é algo que se conquista de uma vez e depois se mantém estático. A fé precisa ser alimentada todos os dias, assim como um músculo que precisa ser exercitado para se manter forte. Cada desafio, cada obstáculo, é uma oportunidade de fortalecer nossa fé e nosso compromisso com a transformação. Não é sobre nunca vacilar ou nunca duvidar, mas sobre se levantar novamente sempre que caímos, confiando que cada novo dia traz a possibilidade de uma renovação. Ao longo deste vídeo, exploramos como a fé pode transformar vidas, mesmo quando tudo parece estar dizendo o contrário. Se você está em um momento de crise ou incerteza, saiba que a fé é a chave para superar qualquer desafio. Acredite que, por mais difícil que seja o caminho agora, ele pode ser o caminho para a maior transformação da sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, a fé verdadeira é a força que pode mudar sua realidade. Agora, quero saber de você. O que você tem feito para cultivar essa fé em sua vida? Quais sinais você tem percebido ao seu redor? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, que podem te ajudar a transformar sua vida a partir da fé. Lembre-se, a transformação começa agora.